Vamos para a palavra do Senhor. Hoje, querendo o Senhor, vamos, se o Senhor assim nos permitir, amém, até ao final da mensagem, nós vamos falar sobre, vamos voltar ao assunto que nós temos vindo a estudar das 7 cartas às igrejas do Apocalipse, amém? E nós estamos... E nós estamos esta semana falando da 4ª carta, amém? Nós já falamos a primeira, a segunda, a terceira, e hoje estaremos a falar da 4ª carta, assim nos permitido o Senhor, da igreja do Apocalipse, ou as igrejas do Apocalipse, da igreja de Tiatira, amém? Apocalipse 2, 18 a 29 é o texto bíblico que nós iremos falar esta manhã. Eu não creio, meus amados irmãos, que nós vamos ter tempo de falar toda a carta hoje, porque ela é realmente longa. Amém? A mais longa de todas elas, das 7 cartas, é esta. E nós estaremos então falando sobre este assunto. Amém. Tá? Amém. Graças a Deus. Então, nós temos... dava para voltar àqueles slides do início, por favor, onde a gente tem aquela introdução, que é comum a todos. Amém? A todas. Amém? Nós estamos aqui... E nós falamos na altura, desde que nós começamos, que a mensagem de Cristo... É melhor passar para este lado, para todo mundo ver, não é? A mensagem de Cristo às 7 igrejas é para instrução, advertência e edificação nossa também, já que hoje, sendo uma só igreja com eles, enfrentamos os mesmos desafios e problemas. Por isso que nós estamos vindo a estudar as 7 cartas. Eu estou preso. Não, mas está bom. Está bom, irmão José, não se preocupe. Está bom, obrigado. Então, nós temos, e o texto que nós escolhemos como texto principal de todo este estudo foi, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E nós vimos aqui neste mapa, na altura, quais são, né, hoje, onde é a Turquia, na Ásia Menor, onde as igrejas estavam localizadas. Mas o importante de todo este assunto é que estas cartas foram escritas às igrejas e são para nossa edificação e exortação também. Tudo aquilo que passava lá passa connosco hoje e é exatamente esse o sentido também escatológico de toda a carta, de todo o livro do Apocalipse, né? E que nós estamos cada vez vivendo mais perto do final dos tempos. Então nós temos que estar alerta e perceber que estas coisas são para nós hoje. No slide seguinte, nós fizemos, na altura, nós já começamos isto há muito tempo, não foi? Nós fizemos um esboço e nós colocámos que nós íamos analisar por esta ordem. O destinatário da carta, Jesus identifica-se, avalia a condição da igreja, reconhece o trabalho produtivo, adverte, repreende e corrige, e depois existe uma promessa final. Nós vamos analisar cada carta, ou estamos analisando em 6 pontos, ok? Que podiam ser outros. Amém, amados irmãos? Isto foi o que nós, né, estamos a estudar nesta perspectiva. Podia ser outros pontos, a mensagem é que não pode mudar porque, né, não foi inventada por nós. Né? Agora saltando então para o texto bíblico, por favor, de Apocalipse 2, 18 a 29, diz, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu nome e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. E dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dá-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No nosso primeiro slide, na primeira parte do estudo,
Nós vemos que o destinatário da carta escreve ao anjo da igreja de Pérgamo. Cometi um erro ali, é Tiatira. Amém? Perdão. Escreve ao anjo da igreja de Tiatira, carta à igreja na pessoa do seu pastor, o anjo da igreja. A carta é destinada para a igreja e é referenciada para o pastor da igreja que vai, né, que tem a seu cargo todo este problema, mas é um problema da igreja. Amém? A palavra do Senhor é sempre para todos nós. Jesus identifica-se e diz: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como a chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Não sei se os irmãos se recordam, nós à medida que vamos estudar as cartas, elas vão fazendo referência a alguma coisa que está no capítulo 1. O capítulo 1 do Apocalipse, Jesus identifica-se e fala muitas coisas sobre ele próprio. E em Apocalipse 1, 14 a 15, diz, quem quer ler a palavra do Senhor, amém? Apocalipse 1, 14 e 15. A gente vai encontrar uma referência sempre depois a Jesus se identificando. Amém, faz favor. E os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém, obrigado. Então, quando nós encontramos a carta, a igreja de Tiatira, a quarta carta, nós vemos que a palavra do Senhor diz: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. E está aquele versículo que o irmão Silvério leu, em capítulo 1, quando Jesus se apresenta, vai estabelecer sempre uma relação com quando ele se refere às cartas. Parece às vezes um assunto, não tem muita importância, claro que tem. O livro do Apocalipse começa com a apresentação clara de Jesus, Cristo, vencedor, aquele que é o Filho de Deus, e quando cada carta que é escrita, as 7 cartas, vai ter sempre uma referência a alguma coisa que começa no capítulo 1 já, com a apresentação geral de Jesus no livro das Revelações, não é? No livro do Apocalipse. Então, todo o livro do Apocalipse nos mostra e nos fala da exaltação de Cristo, o senhorio, a soberania de Deus, assim como toda a Bíblia, mas nós encontramos ali num sentido escatológico, num sentido do que será no céu, num sentido do que irá acontecer e a forma gloriosa de Cristo se apresentar, sendo Ele o Senhor da Igreja e referir-se à Igreja e apresentar-nos à Igreja. Amém? No nosso ponto 3, nós vamos encontrar isso mesmo. Dá para... Isso. Jesus avalia a condição da igreja. E eu conheço as tuas obras. Se você acompanhar e se você mantiver aberto em Apocalipse 2, amém? Onde é que... Amém. No capítulo do versículo 2, 18, se você for acompanhando a nossa explanação, vai ser fácil de perceber o que nós estamos a falar. Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Não, estava bom. Eu conheço as tuas obras, a igreja a ele pertence, e ele se entregou por ela, e nos fins do tempo a igreja será a ele apresentada como noiva, e ele que tudo conhece e sabe. Amados irmãos, a gente às vezes, usa vulgarmente hoje a conhecer a igreja pela denominação, ou a conhecer a igreja pelo nome, ou conhecer a igreja, muitas vezes, e isso é muito errado, pelo nome do pastor ou do líder. Isso é muito errado. A igreja deste, a igreja daquele, a igreja fulano. Uma altura uma irmã que congrega conosco disse: eu gosto muito de vir à sua igreja. E eu disse: à minha igreja. Eu disse: minha igreja. Não é minha igreja. A igreja é de Cristo. Lembra que aquilo que a gente fala sempre, né? Deus não deu igrejas a pastores, Deus deu pastores à igreja. A igreja é dele. Amém? A igreja é de Cristo. Ele se entregou por ela. Foi Ele que se entregou por nós. Não foi nenhum homem. Amém? A tua igreja pertence ao Senhor. E no final, a igreja será apresentada a Ele como noiva. Está certo? Não é isso que a gente fala, as bodas do Cordeiro, que a gente gosta tanto desse texto. Esse exemplo aí é profundo, irmãos. E às vezes a gente leva a coisa assim, parece que não é bem isso. Irmãos, a igreja de Cristo, há dias eu estava a ouvir uma mensagem e a gente refere muito isso. A igreja do Senhor, dos nossos dias, enfrenta problemas e está tão, irmãos, longe, às vezes, da palavra do Senhor, e a gente fala isso e diz a igreja. Não é igreja, isso não é igreja. Quem está longe da palavra do Senhor não é igreja. Pode congregar onde quiser, pode estar onde quiser, mas não é igreja. A igreja é a igreja verdadeira. Amém? Até estava a falar com os meus filhos, um bocadinho à noite, ao deitá-los, e estávamos a conversar, e estamos a falar, e eu disse: vou falar de
uma personagem que eu gosto, falei de Paulo, né? E Paulo era um church planter. Paulo ia e plantava igrejas. Sabe o que é plantar igrejas? E o Tiago ficou assim a olhar para mim, e às tantas ele conseguiu perceber, não, ele é aquele que pregava, ensinava e formava a igreja. Na cabeça do Pedro era mais o templo, né? Construía templos, né? Ele achou que Paulo era pedreiro, né? A gente ficou a conversar um pouquinho, expliquei, não, filho. E depois ele entendeu e fez-se luz na cabeça do menino, graças a Deus, que a igreja é aquele grupo de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, se convertem e vivem novas vidas. Amém? Então esses é a igreja, é isso que será apresentado. Isso pertence a ele duas vezes. Amém? Primeiro, porque ele é o Criador de todas as coisas e tudo a ele pertence e ele está no domínio de todas as coisas. E depois é porque ele se entregou e resgatou as nossas almas. Então nós pertencemos a ele. Amém? Então ele tem todo o direito, toda a autoridade para avaliar a condição da igreja. E é o que nós encontramos em cada carta. Sempre vai ter isso. Ele vai avaliar a igreja. E ele pode fazê-lo porque ele é o Senhor, o dono da igreja. Ele é aquele que vem e diz isto dá mal, não gosto daquilo, não gosto do outro, eu quero desta maneira e quero daquela. Amém? E qual é a maneira que ele quer? É aquela que está na palavra dele. É fácil da gente saber, não é? É fácil a gente saber a vontade de Deus. Não é? Domingo passado a gente falou sobre a vontade de Deus para as nossas vidas e é simples. 1 Tessalonicenses 4:3. E a vontade de Deus é a santificação. É fácil, não é? É difícil de pôr em prática. Mas de entender é. É ou não é? Todo mundo sabe o que é santificação? É sair afastado do pecado e aproximar de Deus. É fácil de saber? É. A questão é fazê-lo. Fazê-lo é outra história. Agora, entendimento, amados, nós não vivemos sem entendimento, não é? Eu li há dias uma coisa muito interessante. Jesus te... qualquer coisa assim. Jesus te resgatou do pecado, mas não resgatou a tua inteligência de ti. Qualquer coisa assim. É verdade. A nossa fé tem que ter entendimento. Nós temos que saber a razão da nossa fé, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que entender estas coisas. A igreja pertence ao Senhor. Por isso é que ele chega e diz, a minha igreja é assim. E como é que a gente sabe isso? A gente sabe pelas Escrituras. Por isso é que a gente precisa estudar a palavra de Deus cada vez mais. Amém? Mas eu vou seguindo, continuando com o nosso estudo, no ponto 4, a palavra do Senhor diz, você pode continuar a acompanhar, nós estamos seguindo o mesmo texto bíblico, amém? Então nós temos que, e ele reconhece o trabalho produtivo desta igreja. Neste caso, e diz assim, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. As últimas obras desta igreja, as obras neste momento, eram maiores do que as primeiras obras. Isto é muito importante. Isto é muito, muito importante. Eu trouxe ali dois figuras que acho que todo mundo consegue identificar, não é? Isto é Legos. Não é? Aquelas coisinhas de montar que as crianças têm. E estes são Legos da idade dos 2 aos 5. Isto é para a idade do Danny, do Pedro. Tá? Aquelas crianças mais pequenas, dos 2 aos 5. E este é para crianças dos 6 aos 12. Que é o Tiago, o Kevin. Tá? Crianças maiores, o Jonathan. O Jonathan quase que está a sair já dessa idade, não é? Mas é para crianças maiores. Espero que, no meu caso, né, 2 meninos, eu espero que o Tiago saiba fazer isto e já seja capaz de construir isto. Tem uma diferença entre este e este? Tem. Estas peças aqui são enormes, sabe aquelas peças enormes? Mas estão familiarizados com este brinquedo, não? Tem aquelas peças enormes que eles encaixam-se em cima dos outros, muito fáceis de construir. Está ali um carro com 3 ou 4 peças, constrói o carro todo. Porque é tudo grande, não é? Porquê? Porque eles engolem, eles se perdem tudo, não é? Quando a criança já atinge uma outra idade, tem um monte de peças pequenininhas, não é? E tem 3 em 1. E ele consegue fazer 3 carros com as mesmas pecinhas. Aí é um quebra-cabeças, eles demoram muito tempo a fazer, não é? Eles têm que ver as indicações, já tem um manualzinho para eles seguirem, que põe a peça tal no lugar tal, faz não sei o quê, e dá aquela coisa. Depois eles fazem tudo, pode fazer outro carro com a mesma, e ainda pode fazer um caminhão, não é? É o que está ali na imagem. Não sei se dá para ver bem daí. Espera-se que, com o passar do tempo, uma criança seja capaz de conseguir fazer coisas maiores, mais complexas. É a mesma coisa connosco, amados. É suposto, amados, as obras em Cristo que você fizer hoje sejam maiores do que quando você aceitou Jesus. Amados, nós vivemos, eu tenho falado muito nisso aqui, amados. Muito aqui em Clifton e por todo lado, eu tenho falado muito desse assunto. Amado, você tem que crescer. Você está no mesmo ponto. O que é que diz a palavra do Senhor sobre o leite racional?
Ainda são meninos. Nós temos que crescer